Boa noite, me chamo Luiz Gonçalves, mas todos me chamam pelo segundo nome, desde a época que estavam na ativa pela Polícia Federal, e eu era lotado no estado do Distrito Federal. Os únicos que me chamaram de Luiz eram meus pais e minha esposa, mesmo assim, de vez em quando. Trabalhei 10 anos na divisão anti-sequestro da Polícia Federal e me aposentei com 31 anos de profissão. Tem alguns anos que já não trabalho e até sinto um pouco de falta daquele cotidiano. Porém, quando estava na ativa, torcia para que chegasse logo o dia em que não precisasse mais trabalhar daquele jeito. É uma profissão que não se sabe se você vai voltar para casa, ainda mais quando você constitui família, porque dali em diante você tem mais medo das atividades, pois tem quem depende de você, mulher, filhos, netos, e com a experiência você vê muitas coisas que te obrigam a aprender a valorizar os momentos em família. Mesmo fora das ruas, nunca abandonei meus amigos da polícia, que tenho até hoje. Sempre sonhei com uma vida simples pós-aposentadoria, sem riscos, porque o crime está em todo lugar. Então, decidi me mudar com minha família, onde pudesse ter uma vida mais pacata e calma. De Brasília, fui morar perto da casa dos meus velhos pais, onde a vida era bem calma. Bom, pelo menos era o que aparentava, até o início dos fatos que relatarei em seguida. Fui para o Rio Grande do Norte, num bairro a uns 70 quilômetros de Mossoró, uma cidadezinha bem tranquila e pacata do interior. Antes de comprar minha casa, eu tive que vender minha casa em Brasília, para ajudar a pagar a casa nova, ou até mesmo quitar de vez o imóvel. Fiquei quase um ano na fazenda de meus pais com minha família. A casa da fazenda era imensa, com 6 quartos, 2 suítes e ainda haviam 3 chalés, mais a casa dos empregados, que ao todo eram 7 profissionais. Meus pais eram muito idosos, mas meu pai, um general aposentado do exército, adorava e fazia questão de estar inteirado das atividades diárias daquela produtiva fazenda. Ele criava muitos animais, como porcos, galinha, peru e até algumas espécies de peixe de água doce. Como meu pai, comecei a pegar gosto por aquele cotidiano de fazendeiro, cuidando dos animais e tomando conta de hortaliças. Naquela fazenda, cada funcionário tinha uma função específica. Uma governanta, 2 serviçais, 2 homens para os animais, um especialista para os peixes e um faz-tudo, como corte de grama, reforma rápida, piscineiro e etc. Comecei a gostar de me dar com os animais e de aprimorar meus conhecimentos neste assunto. E em pouco tempo depois, já estava fera em cuidar dos porcos, galinha, perus e outros animais, que começamos a criar depois que chegamos. Eu não sou viciada em fumar, mas nunca abri mão de um cigarro antes de me deitar. Da varanda da casa, eu sentava naquela bela cadeira de balanço. Eu fumava aquele relaxante cigarro, que para mim era mais uma terapia para tirar da cabeça as lembranças ruins daquela vida. De ex-policial, que às vezes tínhamos que ceifar algumas vidas em prol da própria segurança. Algumas vezes era matar ou morrer. Com o tempo, comecei a observar o dia e costumes daqueles funcionários, que às vezes saíam de lá para visitar as suas famílias próximas ao centro, onde viviam. Claro, ao final do dia, dos sábados, pois as famílias moravam longe e não valeria a pena ir e voltar todos os dias para seus lares. Para um ex-policial federal, saibam que isso é uma atividade natural. Saber quem é
a pessoa que vai participar do dia a dia da sua família. Liguei para um amigo, lá do meu antigo distrito, com os dados dos funcionários dali. Pedi a ele para que levantasse tudo sobre cada um daqueles funcionários. E graças a Deus, todos eram de boa ficha. Porém, só um homem não pertencia àquele estado. E então comecei a prestar atenção naquele homem, só por precaução. Sempre tive uma intuição sobre a índole das pessoas, e com este não seria diferente. Eu o observei durante alguns dias no trabalho, com os animais. No convívio com seus colegas e até nas noites, de vez em quando. Ia à noite na casa dos empregados para confraternizar e até bater um papo com cada um deles. E tudo corria bem. Porém, reparei que aquele homem não era de muito de falar, mas também não era mal educado. Pelo contrário, sempre me tratou muito bem. Mas algumas coisas me deixavam com o pé atrás, com aquele simples e acanhado senhor. Nas minhas noites de relax na varanda fumando, vi às vezes aquele homem sair da casa dos funcionários e sair pela estrada escura. E cansei de ir dormir à tarde da noite e não ver aquele homem retornar para a casa dos funcionários. Um dia perguntei a meu pai como conheceu aquele homem de nome José. Ele disse que alguns anos atrás foi ao mercado da cidade e, ao passar atrás de uma loja, havia alguns 5 homens querendo espancar outro. Este era o José. Incrivelmente, aqueles 5 estivadores não conseguiam segurar José, que estava com roupas rasgadas e suja, mas consciente, e ao contrário de que todos pensavam, ele estava bem sóbrio e bem lúcido. Até que eu intervi e pus ele no carro. Está aqui desde então e é muito bom funcionário. Meu pai me relatou que havia uma criatura, um animal grande e feio, que estava atacando suas criações. Disse que mandou colocar armadilhas antes de anoitecer, mas nunca conseguiu pegar aquele bicho. Porém, quando José chegou, aquele animal sumiu. Ele disse que o havia matado e ganhou sua confiança. Perguntei se papai sabia das saídas noturnas dele, e ele balançou a cabeça negativamente. Mas um dia de trabalho terminou, e quando todos se recolhiam para seus aposentos, para mais uma noite de descanso, chamei o último funcionário, que ia em direção à casa dele. Este veio rápido ao meu chamado, e eu chamei Lázaro, e perguntei discretamente se por acaso ele não sabia, porque às vezes à noite José saía, e se sabia a que horas ele voltava. Ele respondeu que não sabia, mas que era mole de descobrir, que ele nada tinha a ver com a vida de ninguém, mas que eu podia observar a lua, e saiu correndo. Pediu algumas desculpas. Eu não entendi nada e continuei a observar aquele homem estranho. O José um dia foi lá para a varanda bem tarde. Estava decidido a descobrir o que fazia nas noites que saía para a rua. E a primeira venda tinha uns 7 quilômetros. Quem é que tinha disposição, depois de um trabalho duro e pesado? Esperei ele sair no portão e sorrateiramente fui seguindo, onde aquele homem ia. Íamos por aquela velha estrada. Era uma escuridão e dificilmente ele me veria, porque maliciosamente coloquei calça e casaco preto, com a ideia de todo o escuro me camuflar. O máximo, apesar da lua dar claridade na estradinha de barro, parecia dar certo. Até então, só que de repente José parou, e como eu caminhava pela beira da vegetação, evitando que ele me visse, parei e abaixei próximo a um pé de acerola, um arbusto. Ele ameaçou olhar para trás.
Ficou uns segundos parado, como se estivesse percebido minha presença. Quase impossível, porque usei minha astúcia de treinamentos militares para evitar que o inimigo te identifique. Ele começou a andar, só que mais rapidamente, e tomou a direção de um casebre antigo e abandonado, no meio da vegetação, um pouco baixa. José entrou na ruína do que sobrou daquele casebre e sumiu. Sorrateiramente fui me aproximando. Do nada, comecei a ouvir uns gemidos de dor, como se alguém tivesse ânsia de vômito. Os gemidos, aos poucos, viraram gritos muito estranhos. Então, peguei a minha inseparável, uma pistola 4.5, e fui em direção àqueles gritos e gemidos. E comecei a sentir um cheiro horrível, que me fez ter até ânsia de vômito. E pensei, pô, o cara deve ter vindo fumar um beck. E quando senti o odor, comecei a passar mal. Mesmo com aquele pavoroso odor, fui fatiando ao redor da construção. E até poder ter contato visual com aquele homem novamente. Porque queria descobrir por que ele saía todas as noites. De repente, senti nos sapatos algo nojento. Pisei em algo cremoso, mas com um cheiro horrível. E comecei a xingar mentalmente aquele homem, limpando meu tênis na grama da pequena varanda, sem teto, daquele casebre. Quando olhei para frente, vi aquela silhueta enorme, negra, que refletia a luz com seus enormes olhos e mostrava as garras grandes e amareladas, presas com respiração ofegante. Aquilo foi se afastando aos poucos, e eu de costa fui voltando devagar, de onde eu havia vindo. Comecei a correr muito, e graças a Deus, aquilo, seja lá o que for, não veio atrás de mim. Cheguei em casa, meu pai estava na varanda, na cadeira de balanço, e me perguntou se eu havia achado o que procurava. Respondi que havia sim, coisa ruim. E ele me disse que na vida tem coisa melhor e que às vezes é melhor não descobrir que fazer parte do desequilíbrio natural. Ele se levantou, me deixando com mais dúvidas do que antes. Já no dia seguinte, vi o homem chegar com o dia claro, às 5h50, correndo muito e todo sujo. Durante o café, como se de costume, sentei ao lado de papai à mesa e falei a ele o que havia visto na noite e na madrugada que passou. Meu pai mastigava seu pedaço de pão e me olhava fulminante quando me disse: Rapaz, você já não é mais um policial. Jogue sua arrogância e ignorância de polícia fora. Porque nessa droga de vida tem muita coisa, muito maiores que você pensa. E outras que você nem sabe que existem. Então, deixa essa história para lá. Eu não te ensinei tudo o que sei, porque tem coisa que não devemos interferir. Entendeu? Finalizou meu pai. Fiquei um pouco constrangido à mesa, pois todos os funcionários também compartilhavam daquele café. Resolvi deixar aquele assunto para lá, mas continuei a observar o tal sujeito. Naquele dia, fui levar o saco de rações no chiqueiro para mistura aos minerais. E quem fazia a mistura era José. Quando cheguei, vi uma coisa que não era comum. José encarava o Duque. Esse era o nome do maior porco da criação de meu pai. E o bicho, imóvel, olhava de volta, como em transe, bem perto de José, que estava de cócoras. Entrei naquele criadouro e também vi que os outros porcos se recusavam a chegar próximo de José. Geralmente, ao entrar no chiqueiro, os porcos ficavam em cima, parecem saber da alimentação deles, e mal deixavam espalhar no coxo. Perguntei a ele se algo estava errado com o Duque,
Ele respondeu que só estava conversando com ele um pouco, que se entendiam. Quando soltou, o bicho se afastou dele com muita rapidez, como se temesse como os outros. Perguntei a ele se estava tudo bem, e ele respondeu alguns segundos depois. Patrão, desculpa aí, viu? Se eu lhe assustei ontem. Desculpa mesmo, mas não é bom ser seguido, né? E eu só quero ficar em paz para fazer minhas coisas, tá? Leva a mão não, tá, doutor? Desabafou o rapaz. Balancei a cabeça positivamente e saí dali. Àquela altura, minha cabeça nunca estaria mais confusa. Aquele homem não havia me visto em nenhum momento aquela noite. Depois dali, fiquei mais tranquilo, pois vi que era um homem do bem, embora ainda muito intrigado com aquilo tudo. Uma noite, por volta de meia-noite, fomos acordados pelos porcos e galinha desesperados. E literalmente faziam uma grande barulheira, como se alguém os atacasse. Peguei minha arma e fui correndo para o local. Depois de falar para minha esposa e filhas não saírem, pois havia um cachorro muito grande solto por lá, e seria muito perigoso. No galinheiro havia um rombo na grade, com 2 galinhas mortas, sem cabeça. Tentei amassar as grades de volta, a fim de fechar o buraco para que os outros animais não fugissem. E ouvi os gritos dos porcos. Alguém estava lá, tentando atacar os bichos, e corri para lá. Quando me aproximei, ouvi grunhidos e urros, como os de um animal de grande porte. Fui entrando bem devagar, sem fazer ruídos. E quando entrei, meus amigos, eu não acreditava em que meus olhos presenciaram. Apontei a lanterna e não acreditava. Aquele animal era enorme. Ele cravava seus poderosos dentes afiados nas carnes de Duque, já sem vida. E quando percebeu a lanterna em sua direção, começou a rosnar, antes de levantar a cabeça enorme. Me olhou com os olhos que brilhavam com a luz da lanterna e se apoiava com as patas dianteiras, que lembravam mãos humanas. Porém, para mim, era apenas um simples predador ou algum animal desconhecido. Mas lembrava uma hiena, com grandes orelhas. Tinha pelos negros, como sua pele, apenas nas partes superiores de seu corpo. Garras afiadas, negras e grandes. Apesar do terror que senti, a ficha só caiu no momento em que aquela coisa se levantou como um homem e ficou maior que eu, porém meio encurvado, como se a cabeça pesasse muito. Eu tenho 1,87 m de altura. Aquilo tinha 2 metros fácil. Fui caminhando para o outro lado, sugerindo ao bicho que saísse, pois se aquilo resolvesse me atacar, naquele pequeno espaço, eu não seria vivo dali. Ele pareceu entender e também foi vagarosamente fazendo o mesmo movimento que eu, chegando cada vez mais perto da saída. Quando estava na direção da saída, ele começou a rosnar mais alto. Percebi que ele tinha a intenção de me atacar e disparei em seu ombro. Mas parecia nem sentir, apesar do urro de dor. Um tiro de 4 milímetros pode arrancar um membro em um homem, mas naquilo nem fez cócegas. De repente, comecei a ouvir barulhos de madeira do lado de fora. Era a bengala do meu pai, que ouvira a barulheira e veio verificar o que acontecia. Antes dele chegar à entrada, eu falei alto. Pai, fique aí, ele ainda está aqui. E ele respondeu em alto e bom tom. José, se você atacar, meu filho, vou te fazer um buraco, que vou ver do através de você, seu ingrato. Vá embora daqui e não volte nunca mais. Ou juro que te mato, maldito. Terminou o seu breve diálogo com aquilo. O animal se pôs de quatro e de costas foi saindo. E eu também, sempre apontando minha arma. Quando saiu, aquilo encarou meu pai por alguns segundos. Já não tão bravo, como se desculpasse, e saiu em direção à cerca da propriedade, que dava para as matas. E era impressionante a velocidade daquilo.
mesmo desengonçado. Eu tive a sensação que estaria morto se aquilo quisesse. Tamanho o poder daquela criatura. Meu pai me chamou para dentro de casa, que apenas trancasse o chiqueiro e fôssemos para casa, que de manhã limpamos a sujeira toda. Sentamos na varanda e minha mãe veio com 2 xícaras de um bom café. E eu, pensativo, disse que pela manhã ligaria para um amigo da ativa para prender o tal José. Meu filho, eu te amo, mas vendo o que viu, continua falando tolices. Vai falar o quê, idiota, que prenda o rapaz, porque é um homem que vira bicho? Não seja burro, ninguém vai acreditar em você. Ele não vai mais voltar, eu garanto. É apenas a sina dele. E eu tinha avisado que se profanasse minha propriedade quando virasse aquilo, ele estaria fora dali. Ele vive preso à sua punição, meu filho. Esse homem vive na expectativa de o dia em que alguém retire dele essa terrível maldição. Ou seja, até o dia em que alguém o mate, finalizou o papai. Nunca imaginei que poderia existir tal coisa. E hoje, sei que o mundo que vemos hoje é só uma casca. Boa noite a todos e obrigada por ouvirem o meu relato.